boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs, a todos que já chegaram, os que estão chegando. Hoje eu não coloquei a música para começar, porque eu quero fazer uma oração logo agora no começo, por duas situações que aconteceram agora à tarde, e eu quero orar nesse momento antes de começar aqui, né? Então eu quero, deixa eu dizer, pelo que nós vamos orar agora. Nós vamos orar pela Giovana, a Giovana, a namorada do Leonardo. Ela precisou passar por uma cirurgia agora à tarde. Ela entrou para a cirurgia, era às 5 horas da tarde, mas ainda não aconteceu a cirurgia. Então, os médicos acharam por bem fazer a cirurgia ainda hoje. A Giovana tinha um retorno da cirurgia que ela fez anteriormente, e aí os médicos acharam por bem operá-la hoje mesmo. Então ela vai fazer uma cirurgia, deve estar começando a cirurgia nesse exato momento. Então a gente vai orar pela Giovana. E também eu fiquei sabendo que a família do Jonathan e a Daiane, eles não estão muito bem. Eles tiveram uma virose muito forte do final de semana para cá, e o Jonathan já está bem. No entanto, a Daiane não está bem, inclusive no hospital neste momento. Ela está lá no hospital para ser atendida, então nós vamos orar por eles também. E vamos orar também pelo Carlos, nosso irmão Carlos Arnett. Ele vai passar por um cateterismo no próximo sábado, então nós vamos orar também pelo Carlos e rogar a Deus pela vida dele. Se você tiver algum pedido, manda aí pra gente, que a gente continua orando aqui, clamando ao Senhor, tá bem? Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor. Feche os teus olhos e ore junto comigo neste momento de intercessão. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor neste momento, através da graça e do mover do Teu Filho, ó Deus, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, é que nos chegamos diante de Ti, clamando neste momento pela vida da Giovana, ó Deus, que precisa de mais uma cirurgia, precisa de mais essa reconstituição, ó Deus, e pedimos que o Senhor guie as mãos dos médicos. O Senhor sabe o quanto isso tem sido sofrido, doloroso e difícil para a Giovana, mas acalma o coração da Giovana, dá a ela paz, dá a ela coragem, sabedoria, condições, ó Deus, para passar por este momento, ó Deus. Também pedimos pelo Carlos, que vai passar pelo cateterismo, que ele tenha, ó Deus, o cuidado do Senhor, que ele tenha a direção do Senhor e que as coisas aconteçam conforme o Teu querer, conforme o Teu cuidado. Sê com ele, ó Deus, cuidando, protegendo em nome do Senhor Jesus. Também oramos pela família do Jonathan, ó Deus. O Senhor sabe das lutas que eles têm passado esses dias, dessa virose, desse conflito, e agora também da Daiane no hospital. Pedimos, ó Deus, sê com eles, sê com essa família, ó Deus, derramando a cura, derramando a graça do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor Jesus, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.
Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está lá no Salmo 136. Render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua justiça dura para sempre, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Render graças ao Senhor. Vamos lembrar do tema do nosso tempo do Advento. Estivemos no primeiro domingo, pensando no Advento como Jesus, que é promessa viva que restaura a vida. Agora, no segundo domingo, pensamos um pouco em Jesus como promessa viva que Jesus, promessa viva que tira todo medo. E ouvimos a palavra do nosso irmão, reverendo João, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Então, abre a tua Bíblia aí comigo, em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos relembrar um pouco do que ele falou ali. Ele disse uma palavra muito, muito interessante. Cadê aqui o verso? Aqui. Lucas, capítulo 1, o verso... Lucas capítulo 3. Estou falando errado. Lucas capítulo 3. Estava lendo errado aqui. Eu quero ler o verso 5. Diz assim: todos os vales serão aterrados. Lucas capítulo 3, o verso 5. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estrelas irregulares serão e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Verá a salvação que vem de Deus. Então, nós fomos chamados a ter a vida aplainada. Aplainar, né? Nós fomos lembrados que historicamente, quando o rei ia para um lugar, as ruas, as estradas eram aplainadas para que o rei não passasse por aquelas irregularidades. Então, preparar o caminho do Senhor é exatamente isso, preparar o nosso coração, tirar as coisas do nosso coração, aquelas coisas que nos impedem, aquelas coisas que provocam medo. E Deus já fez o trabalho, Deus já fez a arte suprema da criação, Deus já fez e nos chama a segui-lo. E nos manda Jesus Cristo para isso. Por isso é importante que tenhamos essa lembrança de ter os nossos caminhos aplainados pelo Senhor. Nossos caminhos aplainados para que venha o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, o sublime, o Salvador, o Senhor, sobre a nossa vida. E que assim, nesse pensamento, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a Giovana lá no hospital, passando pela cirurgia neste momento. Deus abençoe a Daiane, o Jonathan, se eles entrarem aí. Nosso irmão Carlos, se estiver ouvindo lá também, com a dona Margarida, que Deus abençoe. Enfim, em todas essas situações, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós aqui vamos continuar estudando sobre espiritualidade cristã. Quando eu falo de espiritualidade cristã, nos nossos acordos aqui, nos nossos combinados, vocês já sabem que espiritualidade cristã, espiritualidade madura, saudável, é tudo a mesma coisa. É espiritualidade que salta das Sagradas Escrituras. Espiritualidade que vem movida, motivada, embasada na palavra de Deus. Então, vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo nos ilumine, a fim de ouvir e de entender a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque mais uma vez podemos estar aqui, na conexão da fé, juntos, ó Deus, para estudar a palavra do Senhor e entender o poder, a força, o mover da espiritualidade que é saudável. Já aprendemos, já estudamos tantas coisas, mas tudo isso, ó Deus, nós precisamos do Teu Espírito nos direcionando, nos motivando, nos levando adiante, ó Deus, nos fazendo seguir, ó Deus, conforme o Teu querer. Fala agora ao nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Bom, meus irmãos, nós já vimos duas etapas anteriormente e nós vimos um pouco sobre o que eu chamo de algumas ponderações a respeito da espiritualidade.
ponderações de que a espiritualidade tem que a ver com a Bíblia, passa pela palavra de Deus, passa pelo reconhecimento do querer de Deus. Nós vimos num segundo momento que existe uma disputa entre a natureza humana e o fruto do Espírito. Uma coisa que eu não falei semana passada, deixar bem claro que essa disputa não existe no reino de Deus. Deus não está numa disputa contra as trevas. Deus é Senhor e Ele é Rei dos Reis. Porque às vezes existe um erro, um pensamento errôneo de que Deus está numa luta eterna, constante, diária contra o diabo. Não, Deus não está nessa luta não. Quem está nessa luta somos nós. Essa luta é nossa. Deus é vitorioso, Deus é Senhor, e o diabo sabe que Ele é Senhor, e ele luta contra o povo dele, contra o povo de Deus, e não contra o próprio Deus. Então, essa ideia de que existe luz e trevas e essa luta espiritual, não, isso não existe. A luta espiritual que existe é minha e sua, é nossa. Então, semana passada, nós falamos um pouco sobre isso, dessa dicotomia entre viver a carne e viver o espírito. Nas coisas de Deus, o reino de Deus é só espírito, né? A manifestação das obras, nós vimos um pouco da manifestação das obras, a luta espiritual, que é uma necessidade da mortificação do eu. Então, tudo isso nós vimos semana passada. Hoje nós vamos ver, então, algumas questões práticas sobre como viver a espiritualidade saudável, a espiritualidade que é cristã e que é madura. Antes, deixa eu apresentar algo para vocês. Olha o que eu tenho aqui. Haha, minha canequinha nova. Olha lá, ó. Ó, que coisa mais linda. E é água, viu, gente? Ó, pode ver, ó. É água. Não é café, não é nem Coca-Cola. Olha lá, é água mesmo, viu? Mas tô aqui com a minha canequinha nova que eu ganhei ontem, presente do Valmir e da Marileide, na celebração da nossa célula. Então isso daqui para mim é mais do que um presente, é um símbolo de um sonho, de uma realização, de uma conquista, que não foi só minha, foi de todos que estavam na célula, de todos que investiram nisso, de todos que acreditaram nisso, de todos que deram espaço para a gente, acreditaram nessa célula. E foi realmente uma festa ontem para nós aqui, fazer a nossa última célula desse ano. E ano que vem tem mais. E todos estão convidados a participar. Todos são convidados a participar, mesmo porque nosso objetivo é crescer e criar outras células, outros mecanismos de comunhão, de adoração a Deus, de crescermos juntos. Então, tá aqui, ó. Agora essa é minha companheira, minha canequinha da CDC, da Célula Discípulos de Cristo. Então vamos lá, falando um pouco sobre algumas questões práticas da vida espiritual, de como viver uma espiritualidade saudável. A primeira delas, eu entendo, irmãos, que as coisas que nós vamos falar agora, elas têm a ver com uma ordem sequencial. Tendo em vista que nós estamos falando para cristãos. Nós estamos fazendo um estudo que é pensando em quem já é do reino de Deus, quem já está vivendo a palavra de Deus, quem já está vivendo na igreja, quem já tem uma vivência de espiritualidade, uma busca de espiritualidade, quem já tem uma busca de fé, uma caminhada de igreja. É para essas pessoas, não é para quem vai ser salvo, para quem acabou de ser salvo, para quem precisa receber a salvação, para quem precisa receber do Espírito Santo, para quem precisa receber o novo nascimento. É para quem já é salvo, para quem já nasceu de novo. Por isso a gente parte do pressuposto de que já tem Jesus, já tem a graça do Senhor. Então precisa pôr em prática algumas coisas. Então a primeira delas tem a ver com Gálatas. Eu pedi que você abra aí na tua Bíblia, Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, o verso 25. Gálatas 5, 25. Versículo extremamente rápido, objetivo, e diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Entendeu? Espiritualidade é andar no Espírito. Simples assim. Quem é que anda no Espírito? Aquele que conhece o Espírito. Aquele que fala das coisas do Espírito. Aquele que tem intimidade com o Espírito. Porque o Espírito Santo é uma pessoa de Deus. É Deus, é Senhor, mas é uma pessoa de Deus. E é importante, é imprescindível uma vida de espiritualidade cristã saudável, madura
ter uma vida pelo Espírito Santo, viver a partir do Espírito Santo, pensar a partir do Espírito Santo, agir a partir do Espírito Santo, falar a partir do Espírito Santo, ter toda a nossa vida influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a nossa vida influenciada por aquilo que é o Espírito Santo de Deus. Isso só acontece na comunhão com o Senhor, na comunhão com as coisas de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, na busca do Espírito Santo. A busca precisa acontecer, é necessário acontecer uma busca espiritual, uma busca constante do mover do Espírito Santo de Deus. E essa influência, viver influenciado pelo Espírito Santo, passa por algumas questões, pelo menos por 1, 2, 3, 4 questões sobre o que é viver essa influência do Espírito Santo. Vamos pensar um pouquinho nisso então? Veja o que nos diz Efésios capítulo 5, Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Se você quiser comentar aí, dizer, na tua opinião, o que é ser movido pelo Espírito Santo, pode mandar. Se você lembrar de algum texto que eu não citar aqui, de algum texto que é importante eu não citar aqui, pode mandar aí pra gente que a gente comenta aqui. Ok? Então, deixa eu ver o que os irmãos estão falando. Tem mais gente que chegou aqui. Não saudei os irmãos, né? Boa noite, Adriana. Adriana tá aí, a Ercia, Marileide, meu pai, Irani, a Renata, a Marilda, o Renê tá aí também, Regina, Eduardo e Mônica. Deu até a sequência aí, hein? Eduardo e Mônica estão aí junto com a gente. Deus abençoe. Podem comentar, viu? O que é a vida influenciada pelo Espírito Santo de Deus? Vamos ver algumas coisas sobre ter essa vida influenciada pelo Espírito Santo. É isso que às vezes a gente acha que não vou fazer isso, vou praticar isso, vou praticar aquilo. Cuidado que isso pode se tornar, essas coisas são boas, coisas boas. Não, vou ler mais a Bíblia, vou fazer mais oração, vou mais na igreja, vou pregar. Tudo isso é importante, mas algo vem antes, que é a influência do Espírito Santo. Se nós fazemos estas coisas sem a influência do Espírito Santo, acontece com a gente o que aconteceu com o povo lá de Israel no capítulo 1. Isaías capítulo 1, que eles tinham tudo, eles tinham aparência de adoração, eles tinham aparência de espiritualidade, mas não tinham espiritualidade, não tinham Deus, não tinham as coisas de Deus. Opa, Cris Nogueira deu um oi aí pra gente também, bem-vinda, Nogueira. A Cris Nogueira, que estava sumida há um tempo aí, né, apareceu, né, Deus abençoe, só mais não, hein, só mais não. Então, o que é vida de influência do Espírito Santo? A primeira coisa que a gente aprende sobre a vida de influência do Espírito Santo, Efésios 5, 18 diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a tudo por nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que viver influenciado pelo Espírito é ter uma vida frutífera pelo Espírito. Isso não se força, isso acontece quando nós nos permitimos ser cheios do Espírito Santo, buscamos o Espírito Santo. E não é errado buscar esse preenchimento. Não estou falando de cuidado com segunda unção, segundo batismo, e tantas outras expressões que aparecem por aí afora. Ser cheio do Espírito Santo é ter essa intimidade com o Senhor, ao ponto de que o que eu faço é resultado dessa minha intimidade com o Senhor, ter essa influência. Por isso, quem tem o Espírito Santo fala com salmos, hinos e cânticos espirituais, canta louvores, dá graças ao Senhor, vive em nome do Senhor. Então, ter a influência do Espírito Santo, em primeiro lugar, é desenvolver uma vida frutífera, uma vida que frutifica as coisas do Senhor. Deixa de ser estéril, mas se torna solo fértil, solo que fortifica, solo fortificado que frutifica, solo fortificado que dá vida, que traz vida. Isso é viver pelo Espírito Santo. É mais do que se preocupar com prática.
Viver influenciado pelo Espírito Santo não é ficar preocupado com como eu vou fazer isso ou como eu vou fazer aquilo. Mas é tudo isso que eu tenho que fazer, eu faço na influência do Espírito. E por isso eu faço para a glória do Senhor. Por isso eu tenho fruto. Muitas vezes, e até nós como líderes somos tentados a isso, a buscar e pensar e olhar somente para o fruto, para o resultado. Vamos trazer resultado. E na sociedade que a gente vive de resultado, na sociedade que a gente vive de produção e precisa produzir, se não produz, troca e vamos para cá e vamos para lá. A gente cai nessa roda viva, às vezes na igreja e na vida cristã, tentando produzir, não vamos produzir, e isso se torna obra morta na nossa vida. Mas obra viva na nossa vida é aquilo que é feito na influência do Espírito Santo, como resultado da vida com Espírito Santo. Quando a gente fala, por exemplo, do fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas estas coisas fazem parte do resultado da nossa vida com o Espírito Santo, do resultado da nossa vida com Deus, do resultado da maneira como o Espírito Santo nos influencia entre nós, faz parte de nós, e nós produzimos, e não o contrário. A religiosidade, não a espiritualidade, a religiosidade nos força a acreditar nisso, a acreditar de que eu preciso praticar, eu preciso fazer, eu preciso cumprir, eu preciso ter obras, eu preciso fazer isto ou aquilo para poder conquistar alguma coisa no reino espiritual. Isso não é de Deus, mas é sempre o contrário. Eu tenho o Espírito Santo e as coisas acontecem na minha vida. Eu tenho o mover de Deus, eu tenho o Espírito Santo e as coisas de Deus acontecem na nossa vida. Essa é a grande diferença. O que faz a diferença entre religiosidade e espiritualidade é justamente o servir. Eu sirvo e então eu sou abençoado. Mas quando eu sirvo para ser abençoado, as coisas mudam completamente. Totalmente, na verdade. Totalmente. Então nós somos chamados a desenvolver uma vida frutífera como resultado da ação do Espírito Santo. Então, quer ser frutífero? Quer perceber os seus dons espirituais? Quer perceber seus dons que servem para a glória do Senhor? Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Tenha uma vida sensível ao Espírito Santo, né? E o pecado nos afasta do Espírito Santo. Por isso que nós falamos semana passada que é preciso fazer morrer o eu. Então, tudo que nós vimos semana passada sobre mortificar o eu, vencer o eu, apagar o eu, tem a ver com uma vida que busca o Espírito Santo. Então, buscar o Espírito Santo não é aquela coisa de que vem Espírito Santo, me dá porção dobrada, me dá segunda unção ou coisa do tipo. Não. É muito mais simples do que isso. Buscar o Espírito Santo é vencer o eu. É aqui dentro. É tratar a carnalidade. Quando eu trato a carnalidade, eu estou buscando o Espírito Santo. Quando eu trato a questão do pecado na minha vida, quando eu trato a questão da arrogância na minha vida, a questão do pecado na minha vida, eu recebo mais do Espírito Santo, porque ele é santo, porque ele é o Espírito que é santo e ele não vai compactuar com pecado e com maldade. Então nós precisamos tratar a nossa vida. A Ângela está citando Efésios 2:10. Deixa eu ver o que está escrito lá. Efésios 2:10. Deixa eu ver, Efésios 2:10. Ótimo, pois somos feitura dele. Olha que maravilhoso. Esse texto é perfeito. Esse texto é sobre... Não sei porque eu não coloquei aqui isso aqui, Ângela. Era para você poder colocar, né? Você poder lembrar a gente. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se você olhar no verso 8 e 10, ainda diz assim: pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É exatamente aqui que está o ponto forte da espiritualidade saudável.
A espiritualidade saudável serve como consequência da vida com o Espírito Santo. A religiosidade, né, que é fria, é aquilo que você faz, os mecanismos externos que são criados para tentar encontrar a espiritualidade. Mas não, é o contrário. Eu tenho espiritualidade, vida com Deus, vida com o Espírito Santo, e as coisas vão aparecendo. E eu vou frutificando para a glória do Senhor. Muito obrigado, viu, Ângela? É isso mesmo. Excelente lembrança para nós aqui. Nossa, hoje parece que eu estou com mais sede do que o normal. Segunda coisa que nós precisamos aprender sobre a influência do Espírito Santo, além de ter vida frutífera, aqui em Efésios ainda, mas no capítulo 4, dá uma olhada, Efésios capítulo 4, eu estudei bastante Efésios capítulo 4 aqui no grupo da célula, e veja o que diz o verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo e em amor. O texto vem falar sobre algo que precisa estar presente na nossa vida. Não pode ser uma preocupação primeira, mas precisa ser resultado da influência do Espírito Santo na nossa vida, que é o crescimento espiritual, o crescimento de uma vida espiritual, o crescimento de uma vida na presença do Senhor, o crescimento de uma vida para a glória do Senhor, o crescimento de uma vida que glorifica e que serve para a glória do Senhor, o crescimento de uma vida que testemunha as coisas do Senhor. Isso é ter vida influenciada pelo Espírito Santo. É ter uma vida que vive nesse crescimento constante. E o cristão precisa ter essa característica de estar sempre querendo mais da palavra de Deus. Né? Eu já disse várias vezes para os irmãos, eu estou na igreja há mais de 50 anos e tem tanta coisa para aprender, eu fico tão... vejo um livro aqui, outro ali, ganho o livro, a gente consome esse tipo de coisa e a gente está sempre dizendo, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Inclusive a célula, a conexão da fé, o culto, a escola dominical, não é excesso de atividade, não é ativismo da igreja, mas na verdade é uma necessidade que nós temos, que nós precisamos de aprender, de estudar e aprender, de viver uma vida influenciada pelo Espírito Santo, que tem a ver com o conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, nós precisamos parar e pensar, quem é o Espírito Santo para mim? O que eu tenho feito com a ação do Espírito Santo? O que eu tenho feito com o poder do Espírito Santo? O que eu tenho feito com a graça do Senhor que age em mim? Então, nós precisamos entender que o crescimento espiritual é imprescindível. Então fica a pergunta para você. Você tem crescido nesse mover do Espírito Santo? Se você não está crescendo, alguma coisa está errada. É preciso crescer na intimidade com o Senhor. E quanto mais a gente cresce, a gente vai ficando mais sensível à voz do Senhor. E o Senhor fala com a gente. A gente vai tendo experiências com Deus, experiências com o Senhor. Isso que é ser influenciado pelo Espírito Santo. Isso que é crescer. Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Deus das Sagradas Escrituras, conhecemos o Espírito das Sagradas Escrituras e passamos a ter vida com o Espírito Santo. Então, até como presbiterianos, como reformados, protestantes, que às vezes temos a tendência de fugir um pouco disso, mas como está a nossa vida com o Espírito Santo? Como está a nossa relação com os dons espirituais? Como está a nossa relação com o mover dos dons espirituais? É hora de parar, pensar e refletir nisso. Em terceiro lugar, uma outra coisa que precisa fazer parte da vida com o Espírito Santo para produzir uma vida espiritual saudável, está lá em 2 Coríntios, abre a tua Bíblia aí, em 2 Coríntios. Alguma pergunta, irmão, irmã? Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí que a gente tenta esclarecer aqui. Então, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, o verso 18.
Diz assim, 2 Coríntios 3, 18 diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. O texto está falando de algo aqui muito sublime, que às vezes pode passar despercebido. Ele está falando das nossas emoções, ele está falando dos nossos sentimentos, e todos nós, com o rosto desvendado, não mais aquilo que é a aparência, mas é aquilo que está dentro, é aquilo que vai além do nosso rosto, aquilo que vai além do que nós mostramos para as pessoas no nosso corpo, mas aquilo que está dentro de nós. Nós estamos com a vida desvendada, descoberta, aberta, completamente aberta para Deus. O que é isso senão ter as nossas emoções abertas para o Senhor? E quando as nossas emoções são abertas para o Senhor, o Espírito Santo trabalha essas coisas da nossa vida. O Espírito Santo trabalha essas questões da vida emocional, da espiritualidade. Eu estou começando a ler um livro. O pastor, a cada 2 anos, o pastor tem que fazer um estudo sobre educação continuada. E um dos temas tratados esse ano eu tive que fazer, já fiz minha matéria, já passei na matéria, passei com 10 inclusive, trata sobre o cansaço no ministério. E um dos livros indicados foi esse daqui, A Igreja do Cansaço. E eu indico para os irmãos, é um tema que tem sido muito usado ultimamente nas igrejas, e falando de espiritualidade, porque fala da igreja cansada, das emoções cansadas, e tem outro que fala sobre a espiritualidade do cansaço, sobre a vida cristã cansada. Tem um outro que chegou hoje para mim, que eu estou para ler também, que fala sobre o equilíbrio da vida, né? Inclusive recomendo para Cris, viu Cris? Recomendo para você naquele processo também, fala sobre o equilíbrio da vida, a maneira como encontramos o equilíbrio da vida. E o que esse texto está nos mostrando, nos levando a pensar, é que o equilíbrio da vida cristã só acontece na nossa vida com o Espírito Santo. Nosso rosto desvendado, ou seja, nossas emoções abertas, nossas emoções totalmente escancaradas diante do Senhor, que é o Espírito Santo. E Ele trata a nossa vida, Ele trata as nossas emoções. Não há nada que o Espírito Santo não possa tratar. Hoje eu li uma frase, se você procurar lá no Instagram da Daiane, está lá no Instagram da Daiane, ela postou uma frase que fala assim, que não há poço tão profundo que Deus não possa chegar. É algo assim, né? E realmente não há profundidade das nossas emoções que Deus não possa alcançar. Que Deus não possa alcançar. Então, vale a pena pensar um pouco nisso, em como estão as nossas emoções, como estão os nossos sentimentos diante do Senhor. Que ele está falando. Então, realmente, é um livreto fininho, rápido de ler, facinho de ler e vale a pena. Esse daqui é do Will Baldo, não sei nem falar. Will Baldo, Rubental Neto. Mas tem um outro autor também que é melhor do que esse ainda, falando sobre isso, que é mais profundo, mais da linha da psicologia cristã, né? Que ele é melhor, né? Então esse daqui é muito bom. E ele trata algumas questões de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que vale a pena. O livro do Byung-Chul eu tive que ler. Eu li na minha educação continuada e eu quero indicar porque vale a pena a reflexão para o momento que a gente vive em busca de uma espiritualidade emocionalmente equilibrada. Às vezes a gente tem a espiritualidade onde as nossas emoções vão balizando a espiritualidade e deixa de ser uma espiritualidade cristã. Passa a ser uma espiritualidade emocional e não totalmente cristã. Mas é preciso encontrar pelo Espírito Santo este equilíbrio emocional e ter a espiritualidade, nossa prática de espiritualidade equilibrada. Quantas são as pessoas que são levadas e motivadas e vivem espiritualidades
místicas, exacerbadas, que na verdade são aflorações das emoções e não do trato do Espírito Santo. Perceberam? Então cuidado com isso. A nossa espiritualidade precisa ser um reflexo da nossa vida com Deus e não das nossas emoções conturbadas, das nossas emoções equivocadas. E nós precisamos pensar nisso. Concorda comigo, Cris? Não é isso? Às vezes existem espiritualidades, práticas de espiritualidades que são emocionalmente desequilibradas. E só existe um jeito de equilibrar a nossa espiritualidade saudável. É ter uma espiritualidade influenciada pelo Espírito Santo de Deus, com o rosto desvendado, sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. É isso ou não é? O que vocês acham? A Cris está dizendo sim. Em quarto lugar, espiritualidade saudável, com a emoção saudável, não uma espiritualidade movida pelo pecado, pela ganância do eu, uma espiritualidade não movida pelas emoções, mas pelo Espírito Santo de Deus, é uma coisa muito importante que às vezes a gente deixa de lado. Aqui ainda em 1 Coríntios, ou melhor, vamos para 1 Coríntios, abre aí tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, o quarto verso. 1 Coríntios, capítulo 12, o quarto verso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o Senhor Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a um é dado o mesmo Espírito a fé, e a outro o mesmo Espírito dons de curar, a outro as operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, e a um é dada essa variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, espiritualidade saudável passa também pela prática dos dons espirituais em amor, no amor, para o amor, que é o capítulo seguinte. O capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. E este capítulo nos faz pensar que todas as coisas que nós fazemos na igreja de espiritualidade precisam passar e demonstrar o amor de Deus, senão alguma coisa está errada. Alguma coisa está falhando. Alguma coisa está equivocada. Por isso nós precisamos viver os dons espirituais, usar os dons espirituais, trazer de volta a prática dos dons espirituais para o crescimento da igreja. Veja bem, com o propósito de crescimento da igreja. Isso é o dom espiritual. E se nós não temos o dom espiritual, alguma coisa está errada. Nós precisamos sim. Espiritualidade é prática de dons espirituais. Espiritualidade influenciada pelo Espírito Santo passa pela prática dos dons espirituais. Então, meu desejo é que Deus abençoe o teu coração, a fim de que você encontre na sua espiritualidade saudável, na sua espiritualidade cristã, madura, com Deus, os dons espirituais, aqueles dons que o Senhor tem separado para a sua vida e para a sua caminhada, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, por enquanto é isso, por hoje é isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e vida, e que tenhamos uma vida e uma espiritualidade realmente influenciada pelo Espírito Santo de Deus. É disso que eu preciso, é disso que a igreja precisa, é disso que nós precisamos, é disso que você precisa, de uma espiritualidade saudável, influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Então fica para você, para o seu coração, como está a influência do Espírito Santo na sua vida, como está o mover do Espírito Santo na sua vida, e que assim o Senhor te guarde, que assim o Senhor te abençoe, que assim você seja servo e serva do Senhor, para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Amém?
Que Deus abençoe os irmãos e irmãs, que Deus guarde a todos. Vamos orar encerrando, mas mais uma vez, lembrando da Giovana, que está lá em operação, lembrando do Carlos, que vai passar pelo cateterismo, lembrando da família do Jonathan. Deixa eu ver se ele me mandou. Não mandou nenhum recado ainda, mas deve estar bem, né? Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se que domingo que vem nós temos o terceiro domingo de Advento. Terceiro domingo de Advento. Então nós vamos falar sobre o Jesus que brilha, a promessa que brilha mesmo e apesar das trevas deste mundo, Jesus continua a brilhar e sendo a resposta de justiça que o mundo precisa, que os grupos precisam, que as organizações precisam. Então, que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Filho, pela autoridade do Teu Filho, louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos tem dado do Espírito da verdade, do Espírito que é a única verdade. Pai, perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que tentamos viver uma espiritualidade que não é aquela que o Senhor tem para nós, uma espiritualidade que não é aquela que vem do Teu Espírito, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e nos traz de volta, Senhor, nos traz de volta a espiritualidade saudável, a espiritualidade que é influenciada pelo Espírito Santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai bondoso e o mover poderoso, a influência do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Opa, uma palavra do Reginaldo, querido Reginaldo, que está tão longe, mas nunca deixou a gente aqui, né, Reginaldo? Sempre esteve por perto mandando um recado. Amém. Bom descanso a todos. Que Deus abençoe e proteja de todo mal. Fiquem com Deus. Amém. Eu recebo, Reginaldo. Deus abençoe, meu querido. Grande abraço para todos vocês aí também, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até domingo e até mais.